Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Galena Cast, edição Connect Summit. Eu sou a Beatriz, farmacêutica do Departamento Técnico da Galena, e estarei com vocês a semana inteira com conteúdos exclusivos sobre os lançamentos da Galena para esse ano de 2024. E é claro que eu não estarei sozinha, teremos convidados especiais, então já anota aí na sua agenda para você não perder nenhum desses episódios. Aqui ao meu lado nós temos a Sara, seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada, Bia, é um prazer estar com vocês. E nós não estamos sozinhas, estamos com o Alexandre e o Pedro Perim também. Olá, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, falando um pouquinho a respeito de nutrição, falando a respeito de conteúdo científico aplicado ao dia a dia da prática clínica. Olá, tudo bem? Eu sou a Alexandra, gerente científica da Galena. Estou aqui hoje nesse podcast que vai ser incrível. Bom, e o tema que irá nortear todos os nossos episódios são as zonas azuis e a longevidade integrativa. Sabemos que as zonas azuis comportam as pessoas com maior expectativa de vida do planeta graças ao seu estilo de vida, seus hábitos e seus costumes. Não é isso mesmo, Ale? Você que pesquisou bastante sobre isso, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Bia, tudo iniciou com a Sardenha. Foi um grupo de pesquisadores que foram fazer um censo democrático. E constataram que tinha uma grande quantidade de centenários. E eles deram para essa ilha o nome de Blue Zones. Chamadas também de zonas azuis, né? Chamadas também de zonas azuis. E aí vieram outras Blue Zones, né? Zonas azuis. Então, a gente tem 5 ilhas, né? Que a gente tem Icária, na Grécia, Nicoya, Porto Rico, Okinawa, Japão e Loma Linda. Essas 5 zonas azuis têm as pessoas com maior número de centenários. Essa população é longeva. E é muito interessante que esses mesmos estudiosos documentaram que existiam alguns hábitos em comum dentro dessas populações, que eles chamaram até de poder dos 9. E dentre eles está o vinho das 5, que é justamente um dos temas que a gente está trazendo aqui para o podcast. E é interessante porque o que significa esse vinho das 5? É justamente um momento, uma pausa entre a nossa vida agitada para a gente reconectar e manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal também. E é claro, nada melhor do que associar isso a um bom vinho, né? E trazer todos os benefícios, não só desse momento de descontração, como também os benefícios dos polifenóis. E é justamente aí que a gente tem um ativo que se enquadra muito para a gente trabalhar um pouco disso e correlacionar, claro, com essa longevidade, não é mesmo, Pedro? Exatamente. Longevidade é um tema encantador, né? Principalmente a partir dessa descoberta das zonas azuis e todos esses pilares que, em conjunto, fazem com que essas pessoas aumentem não apenas a expectativa de vida, mas o que hoje nós também chamamos de health span, que é o ganhar desses anos com qualidade de vida, que também é uma característica muito prevalente em todas essas zonas que nós citamos aqui. É esse ganho de expectativa de vida, chegar aos 100 anos, serem caracterizados como centenários, mas com uma qualidade de vida muito boa, né? Então, esses hábitos em conjunto, eles fazem com que essa população se torne pessoas longevas e com qualidade de vida, que é o que nós queremos trazer para o mundo todo, é o que nós desejamos quando nós falamos de longevidade. E isso é uma tendência muito grande. Afinal, esse tema bate na porta de nós, profissionais da saúde, o tempo inteiro. Estima-se que em 2030, daqui a poucos anos, pela primeira vez na história do Brasil, o número de pessoas acima de 60 anos de idade vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes. Então, como que nós temos nos preparado para esse processo de longevidade? E hoje em dia nós estamos acrescentando uma palavra nesse termo, né, que não é mais só longevidade, que é justamente longevidade saudável. Como que nós estamos preparados para fazer esse processo, essa faixa etária, essa fase da vida com saúde, com bem-estar, com qualidade de vida, realizando todas as atividades do cotidiano. Então é um tema que está super em alta dentro da área da saúde. Eu, como nutricionista, eu tenho dedicado, inclusive, meus atendimentos para isso. Recentemente eu mudei
o nome da minha clínica para Instituto Bezoni, justamente para aplicar nesses pacientes todos esses ensinamentos, toda essa possibilidade holística da nutrição, da saúde como um todo, transformando as pessoas num processo de longevidade saudável. Então, esse hábito que você falou, que você comentou, é um hábito super interessante que compõe uma série de hábitos que caracteriza essa qualidade de vida, que caracteriza esse processo de saúde. Essas 5 ilhas, elas são interessantes porque elas têm os fatores, elas têm uns hábitos de vida muito parecidas, né? Muito comum entre elas. E também tem as suas peculiaridades. E uma das coisas que a gente enxerga bastante é a região onde elas estão, né? Então, são regiões montanhosas, regiões com muitas rochas, que faz com que gera, né, um exercício físico muito grande, porque eles trabalham na terra, né? É um trabalho árduo que faz com que você tenha atividade o tempo todo e é inconsciente. Exatamente, Lê. É muito interessante, Muito né? interessante. A alimentação, os hábitos alimentares também são bastante importantes, né? A gente tem 2 ilhas lá no Mediterrâneo e a gente tem as outras ilhas em outro. Mas a forma da alimentação, o modelo, né, o padrão alimentar é muito parecido também. Sim. Então, a gente fala, né? Todos os dias, essas regiões tomam vinho, que é uma coisa que é um antioxidante muito interessante e eles tomam com moderado, né? Com Sim, moderação, com certeza, né? E é interessante olhar também, quando a gente fala da alimentação deles, porque eles comem muito mais vegetais, né? Grãos, tubérculos. É importante o azeite, né? Principalmente no Mediterrâneo, que é muito bom. Além de tudo isso, eles não comem muita carne. E algumas regiões comem mais peixe também. Somando todos esses fatores, nessas regiões tem um baixo índice de doenças, né? Dessas doenças correlacionadas com a idade. Então, a Sim. expectativa de vida é altíssima. Quem não quer, né? Eu acho que a gente não deve se prender somente a envelhecer, mas como nós iremos. É justamente o segredo por trás de tudo isso que a gente está trazendo, né? E a Galena, ela está como uma grande aliada em todo esse processo. E nós estamos trazendo para o mercado lançamentos exclusivos e que justamente faz uma menção com esses hábitos que é justamente o que a gente falou sobre tomar os vinhos. Por que não a gente trazer um ativo rico em polifenóis, que é o Vinogrape? O Vinogrape, ele é um ativo obtido de uvas francesas, padronizado em polifenóis, que irá atuar equilibrando a nossa microbiota intestinal e, consequentemente, oferecendo diversos benefícios para o nosso organismo, principalmente quando a gente pensa em modulação de GLP-1, no aumento da saciedade. Acho que o Pedro tem algo que pode agregar ainda mais quando a gente pensa como que esse aumento do GLP-1 pode ser visto na prática, esse aumento da saciedade na prática clínica. Isso é maravilhoso e tem 100% a ver quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala dessas zonas azuis. Um dos ensinamentos que esses pesquisadores que foram estudar de fato o comportamento, os hábitos dessas pessoas que vivem nessas zonas azuis, e um dos ensinamentos que eles trazem diz muito a respeito sobre essa questão de saciedade. Eles usam muito uma regra que nós chamamos da regra dos 80%, que eles falam, né, para sair da mesa, que seria um termo para encerrar o momento da comida, quando tiver 80% de saciedade, quando já sentir De satisfação. 80% de satisfação. E isso eles consideram talvez um dos principais segredos deles para esse processo de longevidade saudável. E então isso faz total sentido com saciedade, isso faz total sentido quando a gente tira essa informação e traz, por exemplo, para o nosso mundo moderno, que hoje em dia estima-se que, por exemplo, a população brasileira, ela tem um consumo alimentar de quase 40% a mais do que ela deveria ter. Nossa, Então estima-se que a nossa população, os meus pacientes, a população brasileira, elas têm consumido 40% mais calorias do que elas necessitariam
consumir. E isso talvez muitos autores colocam como um dos principais riscos para o desenvolvimento de obesidade, o desenvolvimento de Sim. outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares como um todo. Então a gente já começa a associar esse aprendizado das zonas azuis com o Vinogrape, que é nesse quesito de saciedade. Afinal, o Vinogrape ele tem uma grande capacidade de estimular, né, a produção de um hormônio chamado GLP-1, que tem como principal característica o processo de controle de fome e de saciedade. Então hoje nós já sabemos que o GLP-1 é um dos principais hormônios relacionados à saciedade, ao controle, ao momento de você se sentir satisfeito com a alimentação, ao momento de você encerrar a sua refeição. Então isso faz tudo a ver quando a gente fala de longevidade. E existem outros pilares que, quando foge da saciedade, faz mais a ver ainda essa associação entre o Vinogrape e o processo de longevidade saudável. Você citou uma coisa muito legal, que é a modulação, a capacidade que o Vinogrape tem de atuar sobre o cenário da microbiota intestinal. Sim. E os centenários, eles são grandes alvos de estudos, né? Então, quando Sim. descobriu que existiam os centenários, caramba, eu quero agora descobrir tudo que eles Todo mundo fazem. quer, né? Qual é o Vamos fazer segredo, o que que eles têm de diferente do resto da população. E uma das coisas que eles viram de diferente do resto da população é a composição da microbiota intestinal. Olha que interessante, Pedro. Exato, tanto que eles caracterizam um perfil de microbiota intestinal que eles chamam de microbiota dos centenários, que tem algumas prevalências maiores de algumas cepas de bactérias, menores de algumas outras cepas de bactérias associadas a algumas doenças. E uma das bactérias chaves relacionadas a esse processo de microbiota dos centenários é uma bactéria chamada Akkermansia mucinifera. E isso foi descoberto que é muito difícil nós aumentarmos os níveis de Akkermansia mucinifera. E, por outro lado, ela é a nossa principal bactéria produtora de ácidos graxos de cadeia curta, que são os grandes responsáveis por trás de toda essa fama do intestino. Então, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-músculo, eixo intestino-osso, toda essa fama que tem dado ao intestino, os grandes responsáveis por isso são esses ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos pela microbiota intestinal. E o que eles observaram? Que nessa microbiota dos centenários existia uma característica em comum, que era níveis elevados dessa bactéria chamada Akkermansia. Então eles começaram a colocar essa bactéria, inclusive, como uma grande bactéria maestra do metabolismo humano ali, maestra na microbiota intestinal, que estaria super associado ao processo de benefícios para a saúde, colhendo muitos benefícios quando a gente tem esse aumento. E hoje nós sabemos que o Vinogrape pode ser uma dessas estratégias de suplementação, assim como a diminuição do tempo sedentário, são algumas dessas estratégias que nós já sabemos que tem a capacidade de aumentar esses níveis de Akkermansia mucinifera e, consequentemente, colher diversos benefícios para a saúde e para o processo de longevidade saudável. Com certeza. E Pedro, a Sara, que está aqui com a gente, ela, logo que o Vinogrape chegou na Galena, ela foi uma das primeiras pessoas a ter a oportunidade de utilizar o Vinogrape. E eu queria que a Sara falasse um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o que você sentiu quando você utilizou o Vinogrape. Primeiro, eu queria agradecer a Galena por essa oportunidade, né, que ela dá para os colaboradores da gente fazer o quem usa recomenda antes de ir para o mercado, né? Então, entender mais ou menos como funciona o produto. Desde que lançou, né, eu tomo o produto, eu adoro o Vinogrape. E engraçado que a partir do 5º dia, ele já começa a dar... você começa a sentir a saciedade nele, né? Então, você começa a perceber que às vezes você pegava um prato de comida e você fala, nossa, não consigo comer tudo isso, né? Sendo que há um mês atrás... estava conseguindo normalmente. Então, é muito visível e com o passar do tempo que você vai tomando ele, você percebe. E é engraçado, né? Eu sempre comento para as meninas, mas eu percebi isso muito com a bebida alcoólica. Então, assim, a cerveja, às vezes eu levava para uma festa, uma certa quantidade, e agora eu tô voltando com ela para casa. Então, eu acredito que essa parte da saciedade não é só mesmo com a ingestão dos alimentos, mas sim também com as bebidas, me levaram a isso. Então, e falando que você comentou também da parte do intestinal, a minha modulação do intestino também visivelmente você acaba sendo regrada, né? Você percebe isso. Então,
Isso ele é um ponto incrível. importantíssimo que você falou. Porque quando a gente utiliza outros métodos de estímulo de GLP-1, muitas vezes nós diminuímos muito o nosso volume de consumo alimentar, né? A nossa quantidade de comida consumida ao longo do dia, ela é diminuída. E, consequentemente, um dos efeitos colaterais disso daí é uma redução da formação do bolo fecal. E, consequentemente, as pessoas podem ficar dias e até semanas sem ir ao banheiro. Então, quando a gente usa essa estratégia do Vinogripe, que eu vou ousar falar de um mecanismo duplo, talvez, que é não só na saciedade, mas também um cuidado com a microbiota intestinal, um cuidado com esse funcionamento intestinal, nós estamos falando de que nós diminuímos e muito esse risco desses efeitos colaterais, que é essa constipação crônica, vamos dizer assim, né, causada por outros métodos de estímulo de GLP-1. Porque a gente não abandona a microbiota intestinal. Pelo contrário, a gente controla o apetite, mas ao mesmo tempo cuidando da microbiota intestinal, cuidando dessa orquestra de bactérias, essa orquestra de micro-organismos que compõem a microbiota intestinal. Exatamente. Pedro, você acha importante associar outros produtos também para diversificar a microbiota? Acho que seria bem interessante pensando nesse sentido, porque a gente precisa ter a diversidade, né? Sim. E nesse sentido, a gente tem 2 produtos aí, né, Bia? Exatamente, a gente está trazendo um grande lançamento para o mercado, que é a Odília, que é uma fibra prebiótica. Você sabe, eu acho que melhor que qualquer um dizer pra gente, Pedro, o benefício da suplementação com fibras. E porque a dificuldade que muitas vezes a gente tem em relação à quantidade que a gente vai administrar dessas fibras. Você pode falar um pouquinho melhor antes da gente entrar nesse produto magnífico? Com certeza, maravilhoso. E eu tenho uma frase que eu falo sempre que é: as fibras, os prebióticos, junto com as bactérias que colonizam a microbiota intestinal, elas têm que se comportar como um casal de tango. Então é aquela dança onde eles estão sempre em sintonia. Os passos são dados sempre em sintonia. Quando você olha eles separados, não faz tão sentido. Mas quando eles estão juntos, eles estão numa sintonia enorme, uma sintonia encantadora. E quando a gente fala de bactérias que colonizam a microbiota intestinal e os prebióticos, as fibras, eu sempre gosto de trazer esse exemplo de se comportarem como um casal de tango, porque é justamente essa necessidade um do outro que faz essa importância. Para que essas bactérias, elas se mantenham vivas na nossa microbiota intestinal, elas precisam de energia, elas precisam de substrato energético. Assim como um carro, para funcionar, precisa de gasolina, precisa de combustível, essas bactérias, esses micro-organismos, eles precisam também de energia. E muitas vezes a energia para essas bactérias do bem se manterem vivas dentro da microbiota intestinal dos seres humanos são as fibras, são os probióticos. Então, dentro de um contexto mecanístico, dentro de um contexto hipotético, isso é maravilhoso. Só que aí a gente esbarra com um grande problema da atualidade, que é: a cada década, a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia, a cada minuto, cada segundo que passa, a população brasileira tem consumido cada vez menos fibras. Então, nós temos pesquisas populacionais que avaliam esse consumo de fibras pela população brasileira, e é notável que a cada pesquisa que é feita, nós observamos uma menor quantidade de fibras ingerida pela população brasileira. Então, hoje, se a gente fala de uma recomendação de fibras de 20 a 30 gramas por dia de fibras, estima-se que 80% da população brasileira não consoma essa quantidade de fibras todos os dias. Então hoje nós vemos uma verdadeira deficiência no consumo de fibras, e talvez isso inclusive explique o motivo de ter cada vez mais pessoas com tantas alterações na saúde intestinal. E então, quando a gente pensa nessa associação, como a Ale falou, isso se torna brilhante, porque nós estamos trazendo um contexto de uma coisa que vai aumentar as bactérias boas na microbiota intestinal e uma outra coisa que vai manter essas bactérias boas vivas na microbiota intestinal. Então faz total sentido, e eu arrisco dizer que uma das nossas principais na prática clínica ferramentas de suplementação necessária
para o nosso paciente são as fibras. Porque hoje, 8 a cada 10 pacientes que sentam na minha frente, quando a gente faz um recordatório alimentar, quando a gente observa o seu histórico alimentar, os seus hábitos alimentares, a quantidade de fibra é assustadora negativamente. A não adequação de fibras se torna assustadora e aí a gente começa a associar isso daí a todos os sinais e sintomas, todas as dificuldades, toda a perda de saúde que esse paciente que está na nossa frente, ele relata dentro da prática clínica. Acho que então aí que está a importância da gente trazer a suplementação como um aliado nesse momento, né? Perfeitamente. Eu sempre brinco que os suplementos, trazendo um cenário de filme, né? Eu falo que no Oscar da saúde, no Oscar do que a gente chama de nutrição, né? No Oscar da nutrição, os alimentos, eles sempre vão ganhar como ator principal. Mas não existe filme que só tem ator principal. E os suplementos sempre vão ganhar como atores coadjuvantes. E juntos, eles formam um filme digno de ganhar um Oscar. Que lindo! É a complementação um do outro, né? Exato. Acho que eu entendo sempre, né? Que o alimento, necessariamente, ele é a estrela, né? E vem os nossos produtos, né? A suplementação, que traz a sinergia entre o alimento e o suplemento. Exatamente, né? exatamente. Então, a ideia é essa, realmente. A gente tem que comer, né, direitinho, Sim. de acordo com o que o nutricionista manda, né, Pedro? Né? Mas também a gente fala que vem também esse suporte, né, fazendo essa sinergia. Exato. Que é Exato. muito boa, é maravilhosa, né? O suplemento nunca vai substituir o alimento, né? Acho que não é nem a proposta dos Não. suplementos, né? É pelo contrário, eu sempre falo que o suplemento é uma grande ferramenta para nós Com termos certeza. na nossa prática clínica. Eu sempre uso exemplos claros do tipo, poxa, tem pessoas que precisam fazer uma refeição 4 horas da tarde, mas estão num trabalho, não tem como refrigerar, não tem como cozinhar, não tem onde comprar porque vive num ambiente de escritório e quando leva de casa, arruma briga com todos os companheiros do trabalho por causa do cheiro da comida. Então, são situações do mundo real que a gente fala, poxa, olha que interessante, um caso clássico onde os suplementos, eles podem ajudar. Exemplo clássico das fibras, 30 gramas por dia. Nem sempre todo mundo vai conseguir comer 5 colheres de aveia no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, 3 frutas por dia. Não estou falando que é para substituir, mas se o paciente conseguir consumir de zero, ele conseguir consumir 2 frutas no dia e a terceira fruta eu der no suplemento de fibra, olha que diferença nós estamos fazendo na qualidade de vida desse nosso paciente. Então, justamente, eu gosto de enxergar o suplemento e o alimento como o grande símbolo da nutrição, que é aquela balança, que é justamente pesando os dois lados para chegar no equilíbrio que seja sempre benéfico, que seja sempre positivo para o paciente que está na nossa frente. Com certeza. E para revolucionar os suplementos à base de fibras que nós já temos disponíveis no mercado, esse ano a Galena trouxe o Odília, um ativo obtido do suco do Opuntia ficus indica, padronizado de 40 a 60% de polissacarídeos e 0,5% de ácido pisídico. E o grande diferencial por trás disso, sua dose de fibras em apenas uma cápsula. Ô, Bia, já me interessei nesse produto, viu? Já quero. Quem usa recomenda, mas me conta, é só na cápsula? A cápsula é muito grande? Qual é o tamanho, mais ou menos? Qual é a dosagem dele, né? Bom, o Odília, ele veio com a proposta de ser utilizado em 300 miligramas, com estudos mostrando os benefícios dele nesse equilíbrio da microbiota intestinal e muito além, ele vem trabalhando o eixo intestino, cérebro, músculo, que eu acho que o Pedro pode explicar um pouquinho melhor como funciona isso pra gente. Eu sou apaixonado por isso, né? Primeiro ponto, né? Não existe saúde intestinal com ausência de fibras. E isso é talvez uma das maiores validações que nós temos da ciência a respeito do intestino. E hoje nós sabemos que o intestino ele é o grande bambambam, né? Com certeza. O intestino tá na moda, tudo é intestino pra lá, intestino pra cá. E de fato nós temos hoje uma ligação, uma conexão do intestino com diversos outros órgãos, diversos outros sistemas, diversos outros tecidos. Começou com uma fama muito grande do eixo intestino-cérebro, que muitos autores colocavam o intestino como o segundo cérebro. Tinham pessoas que falavam que o intestino era inclusive o primeiro cérebro, porque existem mais de 50
hormônios que já foram identificados, produzidos exclusivamente no trato gastrointestinal. E quando a gente fala de cérebro, nós falamos de emoções, de sentimentos. Por exemplo, quando a gente pega uma serotonina, né, da vida, uma coisa muito associada à felicidade, todas essas coisas. Estima-se que 80% da produção de serotonina não seja realizada no cérebro, mas sim no nosso trato gastrointestinal. Então, essa conexão do intestino com seus outros eixos tá na moda, mas a ciência, ela suporta essa moda, né? A ciência dá esse embasamento, exatamente, para que o intestino seja realmente, de fato, hoje, um elemento central da nossa saúde. Então, e depois disso, depois desse eixo intestino-cérebro, começou a estudar a ligação do intestino com diversos outros órgãos, diversos outros tecidos. Eu gosto sempre de falar da conexão eixo intestino-músculo, porque muitas vezes nós, como nutricionistas, estamos ali querendo que o nosso paciente mude a sua composição corporal, que ele ganhe massa muscular, que ele perca um pouco do percentual de gordura. E por muitos anos nós ficamos naquele nicho, naquela caixinha fechada de coloca a quantidade de proteína X, quantidade de carboidrato X, e acreditava-se que aquilo era o suficiente. Só que hoje nós sabemos que aquilo não é apenas não é suficiente para gerar esses resultados. É indispensável nós olharmos por intestino se nós queremos mudar a composição corporal. Hoje nós sabemos que existem receptores desses ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos pelo intestino, principalmente pelas fibras, quando são utilizadas como molécula de energia pelas bactérias que colonizam a microbiota intestinal, e ela gera alguns resultados, e esses resultados são os ácidos graxos de cadeia curta. Hoje nós sabemos que nós temos receptores desses ácidos graxos de cadeia curtas que são expressos exclusivamente no músculo. Ou seja, o que é produzido lá no intestino não fica só no intestino, chega lá no músculo esquelético, onde tem receptores exclusivos para isso, e quando esse ácido graxo se liga no receptor, isso gera um aumento do estímulo anabólico, diminui a inflamação das células do músculo esquelético e diminui o processo catabólico, que é aquela perda de massa muscular. Ou seja, o comportamento do músculo esquelético, que na nutrição nós tanto importamos na prática clínica, depende altamente de como está essa saúde intestinal. E aí eu finalizo essa minha parte falando a frase que eu abri, que não existe saúde intestinal se não tiver adequação de fibra. É uma coisa que não pode ser pensada de maneira separada. Muito bom. E olha onde chegou esses bichinhos, né? Até no músculo. São nossos bichinhos do bem mesmo, né? Sem dúvida. Sem eles a gente não vai pra frente, é isso? E a gente tem um outro ativo também na Galena, que a gente pode trabalhar com uma associação com a Odília nesse cuidado, principalmente no trato gastrointestinal como um todo, não é mesmo? Sim, o Mucosave. Quer falar dele um pouquinho, Pedro? Vamos. Vou te dar dica. É aquele ativo que a gente fala da diminuição do refluxo, Legal certo? demais. Vamos lá? Vamos tentar tirar os azóis das pessoas. Exato. E isso também está cada vez mais batendo na porta dos profissionais da área da saúde. Afinal, o mundo moderno, ele gera algumas repercussões positivas e algumas repercussões negativas. E o trato gastrointestinal talvez seja um dos que mais sofrem com esse mundo moderno, né? Verdade, é você tipo tem razão. goleiro de futebol, né? Pode estar ganhando ali de 5-0, toma um gol, fica 5-1, quem vai pra casa triste é o goleiro, é o que mais sofre. Então, o trato gastrointestinal é o que mais sofre diante desse mundo moderno. Então, tem sido cada vez mais comum chegar pacientes com esses sintomas de refluxo, com esses sintomas de gastrite, que são causados não apenas por uma alimentação desequilibrada, mas também por alguns fatores relacionados à saúde mental, relacionados ao gerenciamento do estresse. Então, se a gente pega São Paulo, por exemplo, um sábado, 11 horas da noite, você passa em algumas avenidas comerciais,
parece que é quarta-feira, meio-dia, de tanto fluxo de trabalho e tudo mais. Então, esse não gerenciamento do estresse, esse desequilíbrio que as pessoas estão cada vez mais propensas a ter, tem levado um alto crescimento dessas alterações no trato gastrointestinal. E uma alternativa convencional que foi e ainda é realizada, né? Foi realizada por muitos anos e ainda é realizada por muitos anos, foi, como você falou, são os prazóis, que são medicamentos utilizados para... Não são para tratar, vou ser polêmico agora. São medicamentos utilizados para esconder os sinais e sintomas causados por isso daí. Só que esses prazóis, eles geram alguns efeitos colaterais. Sim, sem dúvida. E usa a longo prazo, o uso, né? a longo prazo, já está associado a diversas alterações, aumento do risco de câncer no trato gastrointestinal. A curto prazo, nós já temos uma diminuição na absorção de algumas bactérias essas do complexo B, que são importantíssimos para o metabolismo humano. Então, já é muito bem validado que esses prazóis talvez não sejam a melhor opção, talvez não seja a alternativa única e melhor alternativa para combater essas alterações que nós estamos observando com cada vez mais prevalência. E aí, o Mucosave vem com uma grande alternativa para isso daí, que é essa capacidade protetora que ele tem nessa camada do trato gastrointestinal, melhorando questões de gastrite, diminuindo o refluxo. Eu tenho pego cada vez mais pessoas que falam, nossa, eu termino de tomar um suco de laranja e eu sinto aquilo voltando. Que é? Que estranho. Será que eu tenho alergia à laranja? Falo, não, você tem refluxo. Um grande incentivador é a ansiedade, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que aumentou absurdamente depois da pandemia. A gente já era um país já estressado, só piorou. Né? O Brasil está entre o top 2, ele fica flutuando entre top 1 e top 2 país com maiores níveis de pessoas com estressadas, ansiedade. E isso se reflete justamente no nosso corpo, né? Exatamente. Totalmente. Exatamente. E Em tudo, consequentemente, né? na nossa longevidade que estamos tão discutindo Sim, aqui hoje. Perfeito. Nossa, e traz vários outros prejuízos para o nosso organismo, sem dúvida nenhuma. Eu né? brinco que existia alguns anos atrás, existia um marco na vida das pessoas, que era quando completava 40, 45 anos, ganhava o presente de aniversário, e um dos desse presente de aniversário era um Prazol. É impossível você pegar alguém de 40, 45, 50 anos de idade sem utilizar algum desses prazóis. Então, isso foi muito associado ao quê? É comum. Nossa, é comum. Eu tô envelhecendo, isso aqui faz parte do processo de envelhecimento. E hoje a gente sabe que pode ser comum, mas não é normal. Não é. Porque quando a gente pega essas pessoas chegando aos 100 anos de idade, ultrapassando os 100 anos de idade, com o que a gente chama de qualidade de vida, um dos fatores que está associado a essa qualidade de vida é o baixíssimo uso de medicamentos, de fármacos para essas pessoas que vivem nessas zonas azuis, que é o nosso tema central aqui de hoje. Acho que é um conjunto de fatores lá, né? Que a gente aqui gostaria de mimetizar, né? E ter os mesmos resultados dele. Aqui, eu acho que, assim, ela inspira a gente para isso, né? Para ter mais resultados e qualidade de vida e queremos ser mais longevos, né? Por que não? Então, acho que tem que cuidar de todo o trato gastrointestinal para fechar esse primeiro episódio aqui. E é bem importante a gente pensar no trato gastrointestinal de forma completa, né? Porque a gente fala bastante do intestino, e isso é pontual, tem que ser falado, como você falou. Eu acho que esse conjunto de fatores que a gente tem, nessa questão mental, que você falou, ansiedade, depressão, isso, aquilo e aquele outro, veio também os ultraprocessados há algum tempo, né, que isso só piora. Então, assim, aliás, o Mucosave, ele já tem na Galena há algum tempo, né? Sim. E quem usa, fala, é sensacional, eu nunca mais usei os azóis. Né? Então, assim, acho que a área da saúde é bastante importante que os médicos entendam. Se eles entendessem, né, essa questão de desmamar os prazóis, né, e utilizar o Mucosave, seria um ganho muito grande. Né?
Eu mesma, ela tenho um relato que eu tenho muito desconforto. Eu tenho esofagite, também gastrite. E eu tenho muito desconforto gastrointestinal. E eu já estava utilizando o omeprazol já faz um tempo e não tinha resultado. Depois de um tempo, realmente, os quadros de dor se intensificaram muito e eu não sabia mais o que fazer. Já tomava magnésia bisurada, não adiantava nada. E recentemente eu comecei a utilizar o Mucosave e foi realmente, mudou da água pro vinho. Realmente, já fazendo com o Vinogray, foi brincadeira. Mas realmente mudou completamente. Melhora muito, eu posso dizer, a nossa qualidade de vida. Porque quando a gente tá com desconforto gastrointestinal, parece que a gente não vive. Sim. A gente fica apática, a gente não quer fazer nada. E o Mucosave realmente é um ativo que eu trouxe pra minha vida e realmente não quero abrir mão dele mais. Ele é muito bom, muito bom. Acho que os profissionais de saúde, né, tanto nutricionistas quanto médicos, deveriam entender mais o Mucosave, né? É a nossa missão agora. Exatamente. Olha, muitos conhecimentos aqui nesse podcast, né? Exatamente. Nesse primeiro episódio, imagina os outros. Foi muito enriquecedor. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast. Agradeço muito a presença de vocês, de todos que estavam nos assistindo. E não percam o episódio de amanhã, com outros grandes lançamentos da Galena para esse ano de 2024. Muito obrigada e até a próxima!